Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Saúde Sem Complicação, o podcast da revista Ampla das Unimedes do Paraná. Meu nome é Nathalie Vans Betoni e hoje estou aqui com Simara Estocco Pereira, nutricionista da Unimed Paraná, para a gente falar um pouquinho sobre como iniciar e manter uma dieta. Então seja muito bem-vinda, Simara. Muito obrigada. Vamos começar. Vamos lá. Então, Simara, a ideia é que esse bate-papo seja muito guiado pelas dúvidas comuns das pessoas em relação à dieta. E para a gente estar na mesma página para começar, como que você definiria uma dieta? Então, vamos lá do começo, né? A palavra dieta, ela vem do latim, que vem do grego, que significa modo de vida. Então, né, para a gente resumir, generalizando, seria o quê? Um grupo, né, um conjunto de alimentos que uma pessoa consome e que define o seu comportamento nutricional, seu comportamento alimentar. Então, Nathalie, assim, você tem uma dieta, eu tenho uma dieta, e isso não significa necessariamente que nós estamos fazendo alguma restrição, que temos alguma doença e que precisamos restringir algum tipo de alimento, algum grupo de alimento. Então, é muito associado geralmente nesse caráter restritivo da dieta, mas o termo em si significa o que você vai consumindo, isso? Exatamente. E quando você precisa fazer essa adaptação do seu cardápio, é por algum motivo, como você falou de saúde, às vezes a pessoa quer perder peso, às vezes ela precisa controlar algum tipo de alimento. Qual que é o primeiro passo para essa pessoa? Então, é o desejo. O desejo, a vontade, qual é o objetivo, por quem, por que essa pessoa deseja fazer isso. Certo? Então, muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que chegam no consultório e que foram encaminhadas por médico ou lhes foram sugeridos por algum parente, por um companheiro que precisa perder peso, que não está com peso adequado, né? Então, a gente identifica algumas questões que não necessariamente partiram dessa pessoa, né? Esse desejo, essa vontade de estar ali para fazer uma adequação da sua alimentação, para fazer uma adequação de peso. E como que a pessoa pode, a partir do momento em que ela tem esse desejo, seguir? A ideia é buscar um nutricionista? Quando que ela sente que ela precisa de acompanhamento, assim? Veja, existem alguns momentos, né? Ela realmente pode estar associado a uma doença, né? Uma patologia que exista necessidade de alguma restrição, de algum acompanhamento nutricional específico, ou não necessariamente. Pode ser questões estéticas, pode ser um objetivo, pode ser porque a pessoa não está se sentindo bem com aquele peso, com aquela composição corporal, certo? O profissional mais indicado, é claro que eu digo, né, que é o nutricionista, mas sim, existem outros profissionais, existem médicos, existem especialidades médicas que podem sim também fazer esse acompanhamento. Existem os endocrinologistas, os nutrólogos, tem uma outra linha, né, ortomolecular, mas a gente orienta que seja um profissional mesmo da área da saúde, né, evitar seguir as questões de mídias, de redes sociais, que talvez não sejam assim tão bacanas e tão legais assim, né? Que tenham evidências científicas e que tenham esse norte da saúde. E às vezes são algumas dicas muito gerais e prometidas, né, como milagrosas, algo que funcionaria para todo mundo, quando é algo muito individual também, né, a forma como a gente se relaciona com a comida. Exatamente. E agora nós estamos numa época do ano, né, que acontece muito. Então, existe ali um desespero, né? Eu quero usar biquíni no verão e é um campo fértil aí para esse tipo de abordagem, né? Eu vou falar aqui, né? Os blogueiros nem todos têm aí, né? Uma ideia de trazer malefícios, mas é aquilo que você mencionou, é o generalista, né? Você não vai tratar a individualidade. Então, deu certo para mim, eu sigo essa alimentação, eu sigo esse estilo de vida e para mim dá super certo, né? Mas então nós estamos falando de uma pessoa do sexo feminino que tem 24 anos e que tem a sua vida muito bem estruturada, ganha super bem, tem pessoas para trabalhar para ela, mas, né, e se o contexto é diferente? Então, pode não necessariamente dar certo. E também, o que eu vejo de uma maneira muito importante é com quem essa pessoa está se comparando.
O ideal é que você se compare com você mesmo, né? O seu melhor momento, né? A sua melhor versão de você e não de outra pessoa. Até porque cada corpo é um corpo, né? É muito difícil. A gente hoje é muito bombardeado por imagens de corpos ditos perfeitos, que têm um padrão de beleza e tudo mais. Mas é complicado, porque daí cai um pouco naquilo que você falou antes, de por quem que você está fazendo isso, né? Às vezes é para atender a um padrão e não pelos seus próprios motivos. Inclusive, eu queria te perguntar, quando chega, então, no seu consultório, chega alguém falando com você que você percebe que não é por ela mesma, que ela quer. Como que você lida com isso? Eu tento identificar, né, por você, por quem que é, você gostaria, é isso que você entende que seja melhor para você. A gente utiliza algumas técnicas, né, principalmente a escuta ativa. E vou perguntando, né, vou fazendo ali uma entrevista mesmo, né, dos motivos pelos quais essa pessoa quer. E identificar, pode ser que eu não seja a melhor pessoa para conduzir essa questão, este momento, né, dessa fase da vida desta pessoa. Então, não só sob o meu ponto de vista para mim, mas eu acredito que seja muito importante para outros profissionais quando identifique as suas limitações de tratamento, de aconselhamento que surgiram para essa pessoa, né, um outro profissional, né, e aqui eu abro espaço, né, a terapia, né, eu vejo com bons olhos, que tem assim um auxílio muito bom, não só nessa questão da alimentação, mas que pode levar também essa pessoa a se descobrir, e quais são os gaps, né, para essas fugas alimentares, o que está inserido, por que esses motivos pelos quais, e essa pessoa pode inclusive se relacionar melhor com seus pares, com a sua família, no trabalho, né? Identificar outras questões aí relacionadas com o seu comportamento. Claro, comer é um comportamento, né? Mas tudo que a gente faz na vida também é um comportamento. Simara, então a gente recebeu algumas perguntas de pessoas que elas querem iniciar e manter uma dieta, mas estão encontrando algumas dificuldades. A primeira pergunta é em relação ao déficit calórico, né? Muita gente fala sobre isso hoje também, a questão de você consumir menos calorias do que você gasta, idealmente, resultaria no emagrecimento. A pergunta é: essa matemática funciona mesmo em qualquer situação e idade? Então vamos lá, um momento anterior, né? É matemática? Sim, eu diria que sim, né? Grosseiramente falando, se você ingere menos alimentos, ou então você ingere uma quantidade de calorias e você gasta a mesma quantidade, pronto, né? Equilibrou, zerou, a conta tá fechada. Porém, se você consome mais calorias do que se você ingere mais calorias do que você gasta, então a conta não bate, você vai ficar com aí, né, um acréscimo, né, com excesso de calorias. Essas calorias serão armazenadas na forma de gordura, né, no nosso corpo. Tá? Então, respondendo, né, parcialmente a pergunta. Mas, assim, tem uma questão também relacionada ao fator bioquímico. Né? Quando a gente fala de alimentos, não é só matemática. 2 mais 2 é 4. Na Não. saúde, 2 mais 2 não é 4. Né? Na nutrição também não. Então, eu gosto muito de saber a qualidade dessa caloria. Certo? Eu vou exemplificar aqui, tá? Não estou demonizando nenhum tipo de alimento, mas, por exemplo, um refrigerante diet, um copo de refrigerante diet, 200 ml de refrigerante diet, tem menos calorias do que um copo de suco de laranja natural espremido na hora. Isso é matemática, certo? Agora, se a gente for olhar pelo lado bioquímico da saúde, eu sempre vou preferir um copo de suco de laranja natural espremido na hora. Inclusive, se ele for espremido pela pessoa, né? Com Uhum. utensílio ali, porque você já está gastando calorias. Você teve que comprar a laranja, você teve que lavar a laranja, você teve que cortar a laranja, você teve que espremer a laranja, certo? Então, tem uma série de atividades envolvidas aí nessa produção desse suco, certo? Então, a qualidade da caloria também importa, também interfere, porque nós temos vitaminas, nós temos minerais, não é só caloria, né? Então, não é só gordura, só carboidrato. Então, existem todos os outros elementos, né, nesses alimentos que são importantes ser avaliados.
E a gente costuma também falar muito, quando fala da dieta, da questão do metabolismo. O metabolismo mais acelerado, que facilitaria o emagrecimento, enfim. A qualidade dessa alimentação interfere também no metabolismo? Então, são duas coisas. É claro que a qualidade dos alimentos que você ingere, a qualidade das calorias, impacta sim no funcionamento do nosso metabolismo. Então, quando você tem um alimento com uma carga calórica muito alta, com uma quantidade de gordura e de açúcar muito elevada, com pobre em termos de vitaminas e minerais, e aqui eu preciso falar quais são esses alimentos. São os processados, os ultraprocessados, que eles não são, né, naturais, o mínimo, né, tem um mínimo de qualidade possível. Esses alimentos, sim, eles impactam negativamente no funcionamento do nosso metabolismo. Eles vão de promover uma intoxicação, digamos assim, no nosso metabolismo, porque eles têm muitos aditivos químicos, né? Então, se você olhar o rótulo da embalagem desses produtos, você vai identificar ali ingredientes que você nem sabe o que é, porque eles são siglas, são números, né? Então, procurar, mesmo que você vá consumir algum produto, seja ele industrializado, ler o rótulo da embalagem e tentar identificar os ingredientes desse produto, tá? Mas assim, falando sobre qualidade, né, dos alimentos, se você tem uma alimentação, um mínimo, constituída com um mínimo de processados e ultraprocessados, sim, você vai ter um metabolismo funcionando melhor. Um outro ponto que eu acho importante, né, a gente mencionar é que tem a genética também. Existem indivíduos que têm um metabolismo mais acelerado. Então, são indivíduos que, inclusive, têm muita dificuldade para ganhar peso, para manter e para ganhar peso. E é um desafio. Eu penso, né, na minha prática profissional, é muito mais difícil você conseguir que esse paciente, que esse indivíduo mantenha e ganhe peso do que uma pessoa, né, que está ali no processo inverso. Certo. E esse processo fica mais difícil com o tempo? É uma outra pergunta que a gente tem aqui. Sim, isso faz parte do envelhecimento, né? E vamos desmistificar. Nós envelhecemos a partir do momento que nós somos concebidos, né? Então, né, o espermatozoide fecundou o óvulo, pronto, começou o Já processo estamos de envelhecendo. envelhecimento, certo? Mas claro que existe um impacto com a idade, então, com o passar dos anos. Você tem um metabolismo quando você tem 10 anos de idade, quando você tem 20, 30, 40, 50, 60, realmente, né, o metabolismo ele vai ficando mais lento em virtude do envelhecimento dos nossos órgãos. Então, as células, elas não se renovam da mesma maneira, com a mesma agilidade e no mesmo número que elas se renovavam ali quando você tinha 10, 20, 30 anos. E claro que você pode melhorar isso, né? Você pode fazer com que o seu metabolismo seja bom, se mantenha adequado aí por muito mais tempo, e isso vai depender, né, daquilo que você ingere em todas as fases da sua vida e também da sua atividade física. Certo. Agora a gente tem algumas perguntas bem direcionadas, acho que também para o nosso final de ano aqui, que a gente sabe que é um momento um pouco mais complicado, inclusive quando a gente fala, né, de dieta, da questão de perder peso também. Então, primeiro é como agir em momentos de confraternização, como Natal, Ano Novo e férias. Tem alguma dica para não sair da linha? É bem difícil, né? É praticamente impossível, né? Chega agora no final do ano, toda semana, às vezes várias vezes na semana, existem confraternizações, jantares, amigo secreto, e todos esses eventos estão relacionados, tem gastronomia relacionada. As comidas muito boas, os doces. E o que eu deixaria como sugestão é o seguinte: não deixe de ir. Né? Não deixe de ir, não deixe de comer, não deixe de participar desses eventos. Também, se você está focado no momento ali, tem um objetivo, cumprir ali, reduzir peso, também veja, né, se não é o caso de você fazer uma alimentação mais leve naquele dia, ou então no dia anterior. Se você faz atividade física, isso é um ponto positivo, porque você pode intensificar. Então, se você de repente faz a atividade física 3 vezes na semana, faça todos os dias, né? Intensifique, ou então faça também no final de semana. Mas, como eu falei, você pode fazer uma
refeição leve aí ao longo do dia, consumir mais frutas, mais verduras, caprichar na ingesta hídrica também, né? São sugestões aí para bater a meta do final do ano. E se você deixar de comer aquilo que você tinha se proposto numa refeição? Então, por exemplo, o almoço era para ser o cardápio Y, mas eu estava fora de casa, acabei comendo um lanche. Eu devo compensar depois? Qual que é a melhor forma de agir? Não se culpe, não se culpe e não olhe para trás. Vamos para frente. Então, não tenha o pensamento, eu não consigo, eu não posso, eu sempre falho. Isso é ruim. Então, aconteceu, você não conseguiu cumprir aquilo que você se propôs a fazer, vamos para frente, vamos para o próximo dia, ou recomeçar, ou começar de novo, mas não desanime. Uma sugestão que eu dou é nunca coma com culpa. Coma porque você quer, porque aquilo te deixa feliz, porque aquele momento tá legal, né? Então, assim, eu não devia comer isso. Aí já você, né, corre um grande risco de se sentir mal. Então, coma porque te faz bem, porque tá gostoso, porque o momento tá legal, é por aí. E se você acaba ali comeu, por exemplo, o lanche ali no almoço, aí eu vejo muita gente falando, poxa, daí eu não janto, ou eu janto menos. Qual que é o impacto disso? É positivo? Pode ser negativo? Tudo depende, né? Então depende de como a pessoa se identifica e como que a pessoa entende que vai equilibrar este dia alimentar, tá? Se você comeu mais no almoço e consegue comer menos no jantar ou equilibrar, eu comi no almoço alguns alimentos com uma carga calórica elevada, mas eu consigo no jantar comer frutas, verduras, um pedacinho de carne magra, uma sopa. Ótimo, é por aí mesmo. Ou então não vou jantar, não tem problema nenhum, mas desde que você consiga, de que isso não atrapalhe o teu Se não esteja sono, passando fome também, não né? passe fome, exatamente, e identificar o que é fome e o que é hábito, né? Então, se você sente, nossa, meu estômago tá roncando, eu vou ter Sim, insônia. Não, né? Equilibre, aí vale a pena você equilibrar. perfeito. E tem como encaixar doce ou outros alimentos, né, que por vezes as pessoas tentam evitar na dieta, de uma maneira comedida? Sim, sim. Eu não gosto de radicalismo. Não gosto de radicalizar, vou cortar tudo. Isso tem um impacto muito negativo, né? Porque você está indo totalmente contra do que aquilo que é o hábito alimentar da pessoa, daquilo que a pessoa gosta de comer. Claro, né? A gente precisa fazer ajustes. Se a pessoa chega para você e fala, eu tenho o hábito de todo dia comer uma barra de chocolate, então é importante aquele ponto anterior que nós conversamos, né? Por quê? Qual que é a quantidade? É um hábito mesmo, né? Um vício? Você está condicionado a isso? Tem como a gente ajustar? Tem como colocar menos vezes, consumir menos vezes esse chocolate? Que tipo de chocolate que é? Sabe? Não dá para a gente colocar ali um chocolate com uma fruta. É mais ou menos por aí, mas tem sim. Eu não gosto de radicalismo, eu entendo que as pessoas precisam comer aquilo que elas gostam e tirar isso da vida da pessoa é muito sofrido. E é até uma pergunta que se repetiu bastante quando a gente vai ver as perguntas mais feitas sobre o tema online. Então, por exemplo, quem faz dieta pode comer cuscuz? Pode comer queijo? Pode comer pipoca? Foram perguntas que apareceram bastante online, assim. E eu entendo que tem um lado que é, por exemplo, às vezes o alimento ele pode ser... Por exemplo, você pode comer muita salada e vai ter ali... Não vai ter um malefício tão grande, né? Quando se você comer muito chocolate, por exemplo. Mas também tem o lado da restrição, né? Então, poxa, pode comer, né? Nem pode comer muito, é pode comer, sabe? Parece algo tão pesado mesmo. Pode, claro que você come. Eu faria assim uma ressalva para você não comer todos esses três alimentos ao mesmo tempo. Juntos. Juntos, na mesma refeição, né? O que eu acho importante a gente também deixar claro como que vem essas preparações, né? Eu chamo assim das damas de companhia. Como é que esse cuscuz ele foi preparado? É só o flocão e a água?
né, uma quantidade ali, uma porçãozinha, ou nesse cuscuz já tem um queijo, já tem um ovo, já tem um melado, sabe? Então depende. É a pipoca. Essa pipoca ela foi feita com um pouquinho de óleo, sem óleo, ou é uma pipoca que daí você já está colocando manteiga, bacon, esse queijo é um queijo amarelo, é um provolone, é um parmesão, é um queijo branco, sabe? São perguntas que a gente precisa fazer e não é só fazer, mas é também orientar, educar, contar sobre, falar sobre esse assunto. Porque tem pessoas que não fazem ideia da quantidade, né, de calorias que estão acrescentando a uma preparação e daí estão consumindo essa caloria, eu digo assim, gratuitamente. Eu gosto de citar o exemplo do arroz. Como é que você faz o seu arroz? Então a pessoa geralmente me conta: eu coloco o alho, cebola e coloco o óleo. E eu já pergunto: quanto de óleo? Ah, um fio de óleo, né? E geralmente, de modo geral, quando você coloca direto, né? Eu estou colocando aqui como exemplo o óleo, você coloca do frasco direto na panela, existe uma chance muito grande de você colocar uma quantidade a mais do que realmente aquela preparação precisa. Porque o que impacta, né? O que impacta na cocção do arroz é a quantidade de água e não de óleo. Então, se você está colocando óleo a mais do que aquela preparação precisa, consequentemente, são calorias a mais que você vai consumir, são calorias desnecessárias. Então, a maneira como você prepara os alimentos também interfere ali, né, na conta ali das calorias, sabe? E às vezes você estima que está comendo uma quantidade X, mas colocou daí mais, e daí você acaba não vendo o resultado também fica, poxa, o que está acontecendo, né? Pode ser um dos motivos. Exatamente, e pegando o teu exemplo da salada, né? Isso acontece, eu vejo muito. As pessoas montando um prato lindo de salada. Aí vão lá e colocam, né, uma quantidade de azeite absurda. Ah, você está dizendo que o azeite é ruim de maneira alguma, não estou falando, não estou aqui para demonizar nenhum tipo de alimento. Mas ali, o azeite tem caloria, né? Então, 1 grama de azeite te fornecem 9 calorias. Então, a quantidade daquilo que você acrescenta a uma preparação ali que tem é de baixa caloria, pode transformar esse alimento aí, né, um valor calórico bem mais elevado, né? Inclusive, pode até dobrar ou até mesmo triplicar o valor calórico daquela preparação. Simara, e como não desanimar ao perceber que você não teve o resultado esperado? Veja, isso é bem subjetivo, né? A gente está pensando no quê? Na Na balança? Na balança. balança. É a pergunta que fizeram, eu esqueci de falar na balança. Na balança. Pode ser que realmente, né, você não perceba a diferença na balança. Mas, se você fez um ajuste na sua alimentação, está fazendo atividade física, então, assim, existe todo o aspecto bioquímico, né? O que acontece ali nos bastidores, né? Eu chamo assim nos bastidores, mas ali é a nível celular. Então, os processos bioquímicos. Então, essa redução da gordura ali corporal, eu tenho certeza que isso está acontecendo. E você pode não ver imediatamente, mas certamente está tendo impacto na sua saúde. Pode sim demorar mais para você ver o resultado? Pode. Por isso que é importante você ver com o que você está comparando como medida. É a circunferência da cintura, é a circunferência abdominal, circunferência do braço, é só a balança, sabe? Então é importante. E também combinar isso com a pessoa, né? Ali no consultório ou no aconselhamento nutricional, de que maneira, em que momento que isso vai ser avaliado. E a minha sugestão é que a pessoa não fique ali se pesando. Tem gente que se pesa todo dia. Então, combinar, olha, você vai pesar aqui comigo no dia do retorno, vamos fazer as medidas aqui, então não faça isso sem ser aqui neste momento. Esse é um gancho muito bom, inclusive, para nossa penúltima pergunta. Qual que é a melhor maneira para acompanhar, falando de medidas, para que a gente consiga ver resultados? Sim, a balança é uma boa medida, mas não é só ela, né? Eu gosto assim de uma somatória.
né, de fatores. Então, a gente tem também a bioimpedância, né, é um comparativo bom, e as medidas corporais, né, os exames laboratoriais também são bons, né, principalmente aqueles de perfil lipídico, né, eles são bacanas, eu gosto também de associar eles, fazer essa análise em conjunto, mas um fator só, né, como medida, eu não acho legal, acho importante ter, assim, uma associação, né, de comparativos, de medidas e comparativos. Com que frequência você indicaria fazer essas medidas? Uma vez por mês, né? A não ser que a pessoa tenha um objetivo assim a curto prazo. E sim, é importante a gente olhar, né, entender e fazer um acompanhamento, né, de todas essas pessoas. Vamos supor, né, que você me fale, chegue lá no consultório e me conte, Simara, eu vou casar em maio. Uhum. Então, nós estamos em novembro. Tá Então, pertinho. precisamos avaliar quais são os seus objetivos, né? Você está no manequim 38, quer ir para o manequim 32. Vamos pensar, né? Será que não é o caso de você rever o modelo do seu vestido? Né? O que Uhum. você está disposta a fazer para entrar nesse modelo de vestido ou para reduzir tantas medidas, De uma sabe? forma saudável ainda, né? Porque, né, eu não posso deixar de te falar que a gente precisa manter, né, ali a linha da saúde. Com certeza. Simara, e para concluir, você quer deixar alguma mensagem para quem está assistindo a gente e está lutando com essa questão de como começar e manter uma dieta? Eu gosto sempre de falar, né? Eu gosto sempre de falar para as pessoas, comam. Comer é muito bom. É, mas assim, é importante você analisar qual que é a tua relação com a alimentação, né? Como que tá essa relação com a tua alimentação? Por que você está comendo? Por que você está bebendo? A quantidade do que você está comendo? Você está comendo porque você quer, porque você está sendo induzido a isso? Mas não deixe de comer. Perfeito, Simara, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui. Obrigada a você. Muito obrigada também a você que nos assistiu e até a próxima.